Em nome de Jesus, eu quero que você entenda que se sua vida não glorifica a Deus e se sua vida não toca pessoas, você não está vivendo para nada. Se sua vida não serve para servir as pessoas e servir a Deus, você não está servindo para nada. E isso é muito sério, porque nós vamos chegar diante de Deus, nós vamos chegar diante do Deus eterno, justo, e apresentar as nossas obras. E aqui eu nem quero falar de pecado, porque eu quero partir do ponto de que você é santo. Eu nem quero falar tanto de santidade hoje, porque eu acredito que você seja salvo. Acredito que você não apenas reconheceu o Senhor, mas já se entregou para Ele e já foi santificado, já se arrependeu dos seus pecados. Porque se nós formos falar de santidade, talvez nem vai dar para falar do tema que eu quero falar hoje. Mas eu acredito que você seja salvo. Mas se você é salvo, as suas obras demonstram que você é salvo ou não? Se você é salvo realmente, se você realmente é salvo, hoje você age no Espírito, na visão de eternidade, ou hoje você age numa visão terrena? Sabe, um grande problema que nós encontramos na igreja é que é pregado muito sobre o evangelho da salvação, mas pouco sobre a eternidade, pouco sobre o trono de Deus, pouco sobre o dia do juízo. Nós falamos sim da volta de Jesus, mas existem mentiras escatológicas, enganos. Por exemplo, quem nunca ouviu falar, que Jesus vai vir e muitos vão ficar, mas vão ter uma segunda chance? Onde você leu isso na Bíblia? Onde se leu na Bíblia que haverá uma segunda chance para quem vai ficar? Será que nós não acrescentamos coisas para ficar mais fácil? Eu vou dizer uma coisa, eu já li a Bíblia várias vezes, eu nunca li que haverá uma segunda chance para quem vai ficar. Não, eu nunca li. A palavra diz: um será levado, o outro deixado. E nós brincamos muitas vezes com o Evangelho. Nós brincamos muitas vezes. Eu quero ler com vocês 2 Timóteo, capítulo 2. Verso 4. Vamos ler, na verdade, a partir do verso 3. 2 Timóteo 2, 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se permite envolver nos negócios da vida civil. Portanto, seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Pensa bem sobre o que estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender tudo. Sabe, eu quero trazer dois pontos
o que é a vida civil e o que é ser um soldado de Cristo. Sabe, nós temos, por exemplo, ali a passagem da semeadura, e nós conhecemos já, acho que todo mundo já deve ter ouvido várias vezes, né? O semeador saiu a semear, lançou uma semente, né? Caiu na beira da estrada, um maligno veio, roubou. Outra semente cai sobre as pedras, e fala daquela pessoa que recebe o evangelho. Ela se alegra no começo, mas quando vem as primeiras tribulações, dificuldades, ela morre, ela se perde no evangelho, porque não criou raiz. Mas eu quero que você se atenta, fique em Mateus capítulo 13, se atente à terceira semente. E para mim essa é a mais perigosa. Porque a primeira semente é aquele cara que ele ouve o evangelho, ele não está nem aí. Ele simplesmente rejeita a palavra e continua no mundão. A segunda semente é aquele crente que vem na igreja, fica aí uns 3 meses, fica muito feliz, você fala, poxa, esse cara realmente foi transformado por Jesus. Mas aí, quando ele começa a sofrer perseguição pelos amigos, pelos parentes, enfim, ele desanima, larga o evangelho e volta para a vida no mundo. Mas para mim o pior não é nem o primeiro e o segundo, mas é o terceiro. Porque o terceiro é aquela pessoa que ela recebe o evangelho, ela passa a congregar na igreja, mas ela nunca produz fruto nenhum. Porque e pior, ela causa problema ainda, sem querer. Por quê? Porque ela deixa com que as riquezas, a preocupação com as riquezas e as preocupações da vida sufoquem a semente. O amor ao dinheiro, o amor às coisas materiais, o amor às coisas que são vistas, que podem ser tocadas, a aparência. O ser humano ele é muito enganado pela aparência. Existem algumas coisas que o ser humano admira, e eu vou citar algumas. É o que? Aparência, dinheiro, riquezas, né? Fama, poder, inteligência. São coisas que o homem admira. Mas aí vem Jesus. Jesus não tinha formosura alguma. Ele não era bonito. Jesus não tem nada a ver com aquele Jesus dos filmes, branco, loiro, de olho azul. Não, provavelmente Jesus era bem queimado do sol. Pardo, narigudo, cabelo bem enrolado. Não era um cara bonitão. Ele era simples, usava roupa velha, roupa simples do dia a dia. E aí nós vemos também um Jesus que não tinha riqueza. Se Jesus tivesse riqueza, ele ia andar no mínimo de cavalo na época. Não, ele estava sempre a pé. No mais, tinha um burrinho, quando foi para entrar em Jerusalém. Tem gente que fala, o burrinho era o Camaro da época. Não, gente, tira essa ideia da sua cabeça. Já vi até falar que Jesus tinha uma casa na praia, porque tem um versículo que fala que ele sai da casa dele e vai até a praia, e os caras inventam que Jesus tinha casa na praia. Primeiro, porque ter casa na praia era coisa de pobre, porque se você tinha uma casa na praia na época, provavelmente você era um pescador pobre. Então, assim, nós temos que quebrar alguns paradigmas, entender o que é igreja, o que é evangelho e o que é eternidade. Eu não vou conseguir falar tudo aqui, mas eu te convido a estar com a gente na conferência, que na conferência a gente vai ter algumas palavras só sobre o que é igreja. Porque talvez você ache que igreja é isso aqui, esse espaço.
Talvez você ache que igreja é um pastor vir abrir um salão e botar uma placa. Gente, a igreja vai muito, mas muito, muito além disso. E eu não vou falar muito, vou deixar aqui a curiosidade sobre um estudo sobre o que é a igreja, mas eu quero dizer o seguinte: você sabe o que é a eternidade? Você sabe o que é viver eternamente? Sabe, nós brasileiros não temos noção de muita coisa. Nós seres humanos, né? Nós criticamos a guerra na Ucrânia e na Rússia, mas a gente não faz ideia do que é viver uma guerra. Nós falamos, né, de política, nós temos opinião sobre tudo, mas a gente não tem noção de quase nada muitas vezes. E eu falo de mim mesmo aqui. Quantas vezes nós não demos opinião sobre isso, sobre aquilo outro? Mas sabe, nós precisamos entender o que é a eternidade. A eternidade não é um momento, não é algo passageiro. E se nós não entendemos isso, nós vamos cair nessas armadilhas. O amor pelas riquezas e a preocupação da vida. As preocupações de um civil. E o que uma pessoa que não tem visão de eternidade, ela passa a viver pelas coisas terrenas. E aqui eu não estou falando de santidade. Talvez você seja uma pessoa que busca, que vem na igreja, que se reúne, participa da célula, do ensaio, do grupo de dança, cuida das crianças, faz tudo. Mas você ainda esteja vazio, sem entendimento de eternidade. Talvez te falte uma coisa, talvez te falte uma entrega total. Talvez te falte um mergulho em quem Deus é. Porque só quando você realmente compreender a glória de Deus, você vai se sentir pleno, cheio. O nome, né, da igreja, mostra-me tua glória. Você já fez essa oração? Senhor, mostra-me. Não estou falando cantar a música, né? Tem a música, mostra-me tua glória. Tem músicas. Mas você já orou de verdade? Senhor, mostra-me a tua glória. E eu pergunto, você orou, Deus respondeu? Deus quis mostrar para você? O Senhor olhou para você e falou: filho, eu vou te mostrar. Porque eu vou te falar uma coisa: poucas pessoas contemplam a glória de Deus. Muitos contemplam a presença. Senti um arrepio no culto, chorei, Deus falou comigo. Beleza, você sentiu a presença de Deus. Mas você sabe o que é a glória de Deus? A ponto de você ficar horas no chão, você não ter forças para se levantar, porque você contemplou e a sua vida nunca mais será a mesma. Gente, a minha mensagem é meio bagunçada, mas eu vou chegar lá. Vocês conhecem um advogado chamado Martinho? Alguém já ouviu falar um advogado Martinho? Ele viveu uns 500 anos atrás. Não, ele não foi mais advogado, né? Martinho Lutero, alguém já ouviu falar? O sonho dele era ser advogado. O pai dele queria que ele fosse, que ele estudasse, fizesse direito, que ele fosse um cara, né, fera, rico, bem-sucedido. Mas aí ele, numa loucura, faz uma oração que mudou
a história da humanidade. Ele ora, Senhor, numa tempestade, ele ora, Senhor, se o Senhor me livrar dessa tempestade, eu vou servir o Senhor. E o Senhor livra ele. E a partir dali ele se torna monge e Deus começa a trabalhar na vida dele. Quantos Martinhos estão hoje fazendo direito? Entende? Não estou dizendo você largar a faculdade. Mas quantos aqui têm um chamado e está negligenciando porque escolheu as riquezas? Porque escolheu o amor ao dinheiro e hoje está vivendo uma vida sufocada, onde não tem satisfação, e aí vem no culto de domingo, no culto de sábado, vem tudo que é culto para tentar um alívio da sua alma. Luta contra os mesmos pecados, luta por uma santidade que nunca é alcançada. Porque não entendeu a eternidade, porque nunca contemplou a glória de Deus, porque sentiu uma vez a presença de Deus, mas ficou no passado. Vieram os filhos, veio o casamento, veio os filhos, o trabalho, e não, as contas, nós precisamos pagar as contas, nós precisamos nos manter. Meu Deus, muitos estão perdendo. Eu vou te falar, Deus não precisa de uma multidão para mudar a história dessa cidade, sabe, para mudar a história desse bairro. E eu quero te dizer algumas coisas agora. Lembra que eu falei sobre tráfico humano? Nós vamos trazer um treinamento sobre tráfico humano aqui, que é algo inédito para essa cidade. Como a igreja pode combater o tráfico humano? Mas você vai falar, não, mas tráfico humano, onde isso? Eu vou te falar que neste bairro aqui, nessa rua inclusive, nessa rua, na verdade não é nesse bairro, mas os dois, nesse bairro é onde, quando eu cheguei em Dourados, foi o primeiro lugar que eu vi uma criança fumando, nesse bairro. E nessa rua, mais para cima, 3 vezes uma família de venezuelanos foi atentada a sequestro. Tentaram sequestrar a filha deles, de 3 anos de idade, 3 anos de idade. 3 vezes. Primeiro ofereceram dinheiro, eles não aceitaram. Depois 2 vezes tentaram raptar, mas Deus livrou. Era uma família que, graças a Deus, nós já estávamos cuidando dessa família, orando por eles, e Deus livrou. E eu vou dizer uma coisa, essa família de venezuelanos, nós tentamos encaminhar eles para 3 igrejas. Essa aqui não é uma, tá? 3 igrejas, nenhuma foi visitar eles. Levou mais de 2 meses para a nossa organização missionária conseguir colocar eles numa igreja, porque cada igreja que a gente pedia para um pastor, para um líder, para um irmão ir visitar, esse irmão furava com a gente. Agora eu faço uma pergunta: se fosse o filho do prefeito, será que uma dessas igrejas iria visitar no mesmo dia? Eu não sei, eu estou só perguntando. Meu Deus, eu quero agora tirar a responsabilidade de pastores, líderes, eu quero jogar para a igreja. Essa responsabilidade é da igreja. Essa responsabilidade não é só do pastor, não. Por isso que eu falo, nós não sabemos o que é a igreja. Nós viemos da igreja católica, a gente acha que na igreja é missa. A gente vem na igreja todo domingo, faz a nossa missa, ouve o padre, não é? Cumpre toda a liturgia, tem que ter, né? A palavra não pode durar mais de 1 hora, né? 1 hora é muito, né? Eu prego 1 hora, então, perdão.
Se o louvor passar de 5 músicas, já está demais. Muito louvor para hoje. A gente veio de uma cultura católica, engessada. E aí a responsabilidade eclesiástica é só da liderança. Não, pastor que tem que visitar, pastor que tem que evangelizar. A minha função é dar o dízimo, para que a igreja funcione. Dando o dízimo está tudo certo, né? Isso quando dá, né, pastor? Tem uns que nem o dízimo não. Então, gente, igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Toda vez que você se reúne com 2 irmãos, onde você estiver, você é a igreja. Você só não é igreja sozinho, na sua casa. Só. Mas toda vez que você ir para algum lugar com seus irmãos, você está ali representando a igreja de Cristo. Porque onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, diz o Senhor Jesus, ali eu estarei. Então, sabe, nós precisamos nos atentar. Eu estou falando desse bairro, mas não é uma realidade só desse bairro, é uma realidade da cidade. Quantas famílias venezuelanas tem em Dourados? Quantas crianças que nós nem sabemos foram sequestradas? Essa família é uma exceção, porque nós intervimos, nós estávamos presentes em oração, e eu vou te falar que foi livramento, porque na primeira tentativa passou um camburão de polícia, e eu vou te falar que eu não vejo muita polícia nessa cidade não, é raro, e passou um camburão de polícia na primeira tentativa de sequestro. Na segunda tentativa a mulher entrou para dentro de casa, e aí nós agimos, fomos na polícia, e a polícia não quis nos ouvir a princípio, mas nós insistimos, fizemos tudo possível para que aquela família fosse protegida. Hoje eles estão congregando numa igreja do outro lado da cidade, porque foi a única que abraçou. Não, que não falei, eu não conversei com o pastor, então estou livrando o pastor dessa. Mas eu quero dizer que igreja, isso me envergonha. Às vezes eu tenho vergonha de falar, poxa, eu sou dessa igreja. Ah, essa igreja que odeia os gays? Essa igreja que fica só na internet xingando quem não vota no Bolsonaro? Essa igreja que fica brigando o tempo, sabe, que igreja nós somos? Sabe como eram conhecidos os primeiros cristãos? Eles eram conhecidos como o povo que seguia o caminho. Eles eram conhecidos como o povo que cuidava das crianças. Eles eram conhecidos como o povo que gostava de adotar. Eles eram conhecidos porque nessa época não tinha preservativo. Então as mulheres iam para orgias, mulheres romanas, iam para orgias, engravidavam, quando tinham um bebê elas jogavam fora. E aí sabe o que os cristãos faziam? Literalmente jogar fora. Os cristãos iam lá na casa daquela mulher, batiam a porta: olha, eu fiquei sabendo que você não quer ter esse filho, passa para nós vamos cuidar dessa criança. A igreja está tão distante, gente. Sabe quantas crianças sem teto existem no Brasil? Cerca de 70 mil crianças. Agora me responde, quantas denominações você acha que existe no Brasil? Quantas igrejas você acha que existe no Brasil? Só em Dourados eu jogo umas 600. Só em Dourados. Eu acho. 500, 600. Imagina se cada igreja se mobilizasse para adotar uma dessas crianças. Nós precisamos acordar, gente. Mas não,
o civil, ele está preocupado com essa TV de 40 polegadas está ultrapassada. Como que eu vou fazer para comprar agora uma TV de 55 polegadas, 4K, para eu assistir Netflix? E a Netflix, subiu o preço, agora eu vou ter que dividir com 2 amigos. Eu vou pagar R$50 todo mês para abençoar a Netflix, que é uma bênção, afinal, todos os filmes dela têm uma ótima mensagem de LGBT, de traição, de amor ao mundo, de amor ao dinheiro. Nossa, como eu amo! Eles tiraram a maioria dos filmes cristãos do catálogo e agora encheram de filmes com pornografia. E aí, quando vem uma organização missionária, quem pode ajudar ofertando R$30 por mês? Não, R$30 não dá. Não, eu já dou o dízimo, tá bom. Eu tenho que pagar a Disney+, eu tenho que pagar a Amazon Prime, eu tenho que pagar a Netflix, a Sky Gato. Gente, que igreja nós vivemos? Onde nós nos perdemos? Quando foi que a igreja parou de ser a igreja que vivia milagres, que vivia transformação, para ser a igreja de discussão, a igreja das brigas? Então, é difícil, é triste. Sabe onde estão essas pessoas? E Deus pode usar, não importa a sua idade. Eu te aconselho, eu não tenho ali, senão eu te recomendar, mas procura o livro Refúgio dos Anjos. Você que tem mais de 50 anos de idade, eu te dou uma lição de casa. Procure o livro Refúgio dos Anjos. Uma mulher com cerca de 50 anos de idade, chamada Corrie ten Boom, eu não sei pronunciar certinho, ela é holandesa. E ela viveu na época da Segunda Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra Mundial, a família dela escondeu um pequeno grupo de judeus que não eram cristãos e talvez nem tenham se convertido. Escondeu um pequeno grupo, acho que não dava 10 pessoas. Eles arriscaram a família deles, arriscaram toda a riqueza deles, tudo que eles tinham para salvar um grupo de menos de 10 pessoas, de judeus. E sabe o que aconteceu? Eles foram descobertos. E eles todos foram presos. Mas os judeus não foram encontrados. Estavam tão escondidos que não conseguiram encontrar e se salvaram da guerra. Porém, o pai da Corrie morreu no campo de concentração. A irmã da Corrie morreu no campo de concentração. E nós estamos com medo do Lula, cara. A gente não sabe o que é uma guerra. A gente não sabe o que é dor. Sabe que ela foi a única da família dela que sobreviveu para salvar um pingado de gente. Quando ela terminou a guerra, sabe o que ela fez? Ela foi cuidar da família dos nazistas que morreram na guerra. Ela perdoou todo mundo e foi cuidar das famílias dos nazistas
que morreram na guerra. Ela perdoou aquelas pessoas e foi cuidar das famílias dos caras que mataram a família dela. E Jesus levou ela, mesmo depois de idosa, para mais de 90 nações para contar o testemunho dela. E hoje tem filmes sobre ela, tem livros sobre ela. Mas eu vou dizer, não estou dizendo que vão escrever um livro sobre você ou fazer um filme sobre você, mas na eternidade a sua história vai estar lá. O que vai estar registrado? O que vai estar registrado? O que vai estar registrado? Será que lá você vai... O que Jesus vai te dizer? Filho, onde está o seu 13º? Senhor, está ali, ó. Eu investi numa moto para mim. Eu já tinha uma, mas eu queria uma moto 250 cilindradas, Senhor. Onde está o seu salário da sua vida toda, meu filho? Ai, Senhor, está aqui, ó. Eu comprei uma casa, eu comprei o carro dos meus sonhos. Senhor, olha, Senhor, a minha empresa foi a que mais faturou na cidade. Olha, Senhor, eu realizei aquele sonho que eu tinha de criança, de conhecer a Disney. Preocupações de um civil, preocupações de um mundano. Sabe, se Deus quiser te levar a realizar seus sonhos, Ele pode realizar, isso não é problema para Ele, ó, Ele faz assim. Mas você quer realizar os sonhos de Deus? Sabe, Deus já realizou muitos sonhos meus. Uma frase que nós costumamos dizer em missões é que tem coisa que só milionário e missionário vivem. Porque Deus pode sim realizar. Sabe, nós como missionários passamos sim privações, mas qualquer um passa privação. Então não é desculpa. Qualquer um passa dificuldade. Eu não estou aqui dizendo que você não possa ter recursos. A questão é que será que os seus recursos estão vindo, vão ser da mesma maneira enviados? Ou eles vão ser retidos? Eu estou falando de dinheiro, gente, porque infelizmente essas coisas que eu falei são as coisas que mais derrubam as pessoas hoje. A aparência, a fama, o status, enfim, o desejo de ser reconhecido pelas pessoas e não por Deus, o amor ao dinheiro, a preocupação pelas riquezas. Isso entra também em sonhos pessoais, que Deus pode realizar, mas nós não confiamos em Deus, nós preferimos confiar no esforço do nosso trabalho. Outro ponto, o intelecto, a inteligência, isso é algo que é perigoso também. As pessoas que só buscam conhecimento, mas não provam a Deus. Mas eu não vou entrar muito nesse ponto. E outro ponto que é o poder, que a gente vai ver muito na política, a gente vai ver muito, até mesmo na igreja. Tem pessoas que querem o poder. E aí vem um Jesus, que não era um cara poderoso, que não se envolvia com política. Afinal, ele diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que não se posicionava em favor dos fariseus, que não nasceu em um berço de ouro, mas numa manjedoura, e quebra todos os paradigmas.
e quebra todos os conceitos da humanidade. Tudo que a humanidade acha que é bom, Jesus vem e faz o contrário. E ele mostra o que realmente é bom. E aí ele vai dizer: se alguém te pede, dê. Aí ele vai dizer: se alguém te processa, sofra o dano. Se alguém te dá um tapa, vire a outra face. Jesus vem e quebra tudo, cara. Jesus quebra tudo. Onde está a igreja de Jesus? Sabe, a igreja, gente, ela tem que estar sim reunida no templo, mas ela tem que estar na rua também. Tem que estar nas escolas, e não para pregar ideologia, não. Pode sim, sabe, sim, a gente tem que escolher os melhores políticos, temos que defender as nossas causas, a causa da família, da vida, sim, mas nós temos que estar nesses lugares para falar do Evangelho. É o Evangelho que vai mudar a nossa nação, sabe? Homens que mudaram nações. William Carey, não sei se já ouviu falar. Ele é conhecido como o pai das missões modernas. Um homem intelectualmente, para a sua época, mal visto, fraco, sem muito a acrescentar, rejeitado pela igreja. Mas ele tinha um sonho. Ele queria ver vidas sendo transformadas. E mesmo que sua igreja não o apoiou, porque a igreja na época achava que não precisava pregar o Evangelho, porque achava assim: se Deus quer salvar os outros, Deus mesmo vai salvar, para que a gente precisa ir? Essa era a mensagem que eles pregavam. E aí ele vai e fala: não, eu creio, Deus me chamou. Até que uma hora liberaram ele, e ele foi para a Índia, e ele mudou a cultura da Índia. Existiam costumes na Índia de sacrificar pessoas, e através da pregação do Evangelho e da luta pela justiça, ele criou leis na Índia, e ele nem era indiano, ele era inglês, criou leis na Índia que impedissem sacrifício de pessoas. Mudou uma nação. Mas você não precisa mudar uma nação. Como eu falei, a Corey salvou ali algumas vidas. Uma família de judeus, uma criança, um cara arrogante. Mas ele mudou. Ela mudou a vida daquelas pessoas. O que Deus está te confiando? O que Deus está te entregando? É um bairro? É uma família? É uma vida? O que Deus te entregou? Porque eu vou dizer uma coisa: quando você chegar diante de Deus, preste muita atenção nisso. Tudo que eu estou falando aqui está na palavra. E a palavra diz o seguinte: que nós vamos prestar conta de toda palavra torpe que dissermos. Pensa bem, toda palavra inútil, toda palavra boba que dissermos, nós vamos prestar contas diante de Deus. Se nós vamos prestar conta de toda palavra, você acha que não vamos prestar conta de todas as nossas ações também? De todas as nossas ações, de tudo que nós gastamos? Eu não quero colocar um peso sobre você, não é isso. Entenda o seguinte: não quero colocar um fardo sobre você. Eu só quero te trazer uma mentalidade de eternidade.
quando você tem uma mentalidade de eternidade. Não estou falando que você tem que parar de pagar a Netflix. O que eu estou te dizendo é que é o seguinte: o quanto você já contribuiu para coisas que são pagãs, até na hora de comer. Quando você vai comer num restaurante, você opta pelo que é do seu irmão? Você já pensou nisso? São pequenas coisas. Você opta pelo que é do seu irmão? Ou beleza, você foi em um restaurante, né, que não é de irmãos, não tem problema, não é pecado, não tem nada a ver, tá? Mas quando você vai, aí vem um garçom, você serve aquele garçom? Como assim servir o garçom? É função dele, eu só quero curtir com a minha família. A gente não tem o costume de dar gorjeta, né? Mas você já pensou em dar uma gorjeta para o garçom? Mesmo que ele te tratou mal, mesmo que ele te serviu mal, e fala para ele: cara, você é 10, mano, Jesus te ama. Sabe, pequenas coisas nós podemos mudar. Quantas missões acontecem em Dourados? Quantos projetos da própria igreja? Sabe, será que não podemos tirar um sábado à tarde para ir visitar umas crianças e visitar o lar? Vocês sabiam que tem lares de órfãos em Dourados? Ou você nunca foi, nunca ouviu falar? Você sabia que a aldeia de Dourados é a maior do Brasil em população? Acho que vocês não sabiam, né? A aldeia de Dourados é a maior aldeia indígena no Brasil. E sabia que a aldeia de Dourados tem o maior índice também de suicídio? Que o Mato Grosso do Sul tem um dos maiores índices de suicídio do Brasil? Então, são pequenas coisas que às vezes a gente não se atenta, porque estamos mais preocupados com o próximo episódio da série, da novela. Se nós vamos comer pizza ou se vamos fazer um estrogonofe. E por que nós mudamos? Sabe, por que paramos de ser gratos a Deus, se Ele já nos tem dado tudo? Se Ele deu o seu único filho. Quando eu disse que tem coisa só missionário e milionário vive, porque eu vou dizer, eu tinha muitos sonhos, eu era um sonhador, sempre tive um monte de sonhos. Só que antes de eu entregar meus sonhos para Deus, eram sonhos, não vou dizer que eram ruins, mas hoje eu vejo quão pequeno era. E mesmo assim Deus realizou. Eu, por exemplo, eu trabalhei com cinema, eu produzi alguns filmes, algumas coisas, independentes. Fui para Brasília, fiz uma escola de cinema, a gente fez alguns filmes lá. Só que eu sonhava em ganhar um prêmio, eu queria ser reconhecido. E eu tentei, fiz um monte de coisa e não deu certo, eu nunca conseguia ganhar um prêmio. E um dia, eu entreguei isso para Deus. Eu lembro que eu estava orando num bosque e o Espírito Santo me deu uma ideia de um filme. Falou: vou te dar um filme. Eu escrevi a ideia, produzi um curta-metragem. Curta-metragem são filmes de 10, 15 minutos. E eu falei: eu vou enviar ele para algumas premiações. Inclusive eu enviei aqui para Dourados. Eu sou de Naviraí, né? Enviei aqui para Dourados. E ganhei o prêmio de melhor filme do Mato Grosso do Sul. E ainda ganhei outros. E ganhei dinheiro ainda com o filme, que era algo raro. Porque no Brasil é difícil ganhar dinheiro com arte, gente. Muito difícil. Eu falei: poxa, cara, Deus realizou meu sonho. Né? Aí eu: tá bom, e agora, Deus? O que acontece depois? Agora você vai realizar os meus. Entende? Deus realiza. Tem uma amiga minha, que ela é missionária, está lá em São Paulo, cuidando de 9 afegãos, pessoas refugiadas do Afeganistão, na casa dela, tá?
Ela e o marido dela, cuidando de 9 pessoas, imagina. Missionário, não tem dinheiro, né? E mesmo assim estão lá. E eu estava conversando com ela e ela contou para mim uma história muito legal. Ela foi para a África e na África passou muita necessidade, né? Viu muitas crianças passando fome de verdade, fome mesmo, pobreza e algo que não estava ao alcance dela, né? Eram centenas de crianças, mas mesmo assim, um país muçulmano que ela não podia falar de Jesus lá. E claro, eles passaram, ela voltou magra, passou muita necessidade, mas ela me contou os testemunhos, cara. Diz que num culto que eles fizeram, sem poder falar de Jesus, fizeram um culto, eles só podiam falar Deus, mas não podiam falar Jesus. Diz que as crianças começaram a ouvir Jesus, a ver, e começaram a falar, olha, é Jesus, na língua deles, eu não sei que língua que era, e começaram a falar, Jesus falou comigo, ele falou que vai me salvar, tipo, porque ele nem sabia quem era Jesus, cara. Então, cara, existe coisa melhor. E aí ela volta para o Brasil, quando ela chega, eles pedem um voo de volta, a empresa aérea atrasou, lá em São Paulo, Guarulhos, o aeroporto mais top do Brasil. Então você sabe que comprar lá um café, você vai pagar R$10 no cafezinho. Então, missionário, acabou de voltar da África, sem dinheiro para nada, voo atrasado, vai fazer o quê? Nada, né? Vai chorar, vai orar. Mas aí, um homem na empresa aérea se compadeceu deles, levou eles para o melhor restaurante do melhor aeroporto do Brasil e falou, comam à vontade. Esse cara comeu o que queria, mais chique do Brasil. Falei, cara, tem coisa só missionário e milionário vive. Mas isso não é, eu falo brincando, porque no meu entendimento, todo cristão deveria ser um missionário. Talvez não no sentido literal da palavra, de você sair da sua terra e ir para outro lugar. Mas a palavra diz que nós somos embaixadores. O que é um embaixador? Um missionário. O embaixador nada mais é do que alguém que saiu de sua terra, vai para um lugar que não é a terra dele, para representar o governo dele. Nós não somos dessa terra, nós estamos nessa terra representando o reino de Deus. Por isso nós somos embaixadores de Cristo. Então eu não quero prolongar muito, mas isso me empolga. Isso me empolga. Saber que a igreja não é isso que a mídia fala, a igreja não é isso que essa cultura católica que nós temos, de, sabe, templos e liturgias. Não, a igreja é muito mais. A igreja é muito mais poderosa do que você imagina. Ah, mas Deus, Jesus fazia tantos milagres, por que eu não consigo fazer? Começa a orar. Pega um cara de muleta e vai orar por ele. Começa a arriscar, que você vai ver, vai começar a acontecer. Se não acontecer na primeira, na segunda vai. Acontece, gente. Nós já vimos cegos sendo curados, nós já vimos pessoas de muleta serem curadas. Não é algo distante. E não vou falar que porque a gente é bom, não. A gente brinca entre nós somos o verme de Jacó. Nós somos um verme, não prestamos para nada. Só prestamos se estamos na presença deles. Por isso que eu te digo, se você não serve para servir as pessoas e para honrar a Deus, você não serve para nada. Você vai servir para quê? Para ganhar dinheiro? Para ficar famoso no Instagram, no Facebook, para ficar defendendo o Bolsonaro,
para ficar lutando nas redes sociais, xingando os gays, afastando mais ainda eles de ouvir o evangelho? Essa é a sua missão? Cara, eu já preguei para uma menina que era filha de uma mulher que era casada com outra mulher. Ela era bissexual, detestava a igreja, detestava a crente. E o Senhor me conectou a ela através do cinema, das artes. Eu fui para dar uma aula para ela de cinema, mas eu fui orando. Eu falei, Deus, toca essa menina. Quando eu cheguei lá, ela falou, você é de igreja, né? E ali começou, a gente nem falou de cinema. Só falamos de Jesus. Ah, é porque eu não gosto. Você gosta de Pablo Vittar? Eu falei, olha, eu não gosto. Não tem nada contra, mas nem nada a favor. Mais contra do que a favor. Mas eu não gosto. Eu ouço música cristã. Ela, é porque eu gosto, tal. E aí eu orei, Senhor, como que eu prego para ela? O Senhor me falou assim, ame ela. Ame ela. E eu comecei a orar e jejuar por ela. E um dia aconteceu uma situação que ela precisou da minha ajuda, que nenhum dos amiguinhos dela mundanos ajudou ela. Eu fui lá e ajudei. E aí naquele dia ela se abriu para o evangelho. E eu pude pregar o evangelho para ela e para a casa dela. Então, gente, como nós vamos ser igreja? Sim, nós temos que lutar pela família, nós temos que lutar pela vida das nossas crianças, mas eu acho contraditório, posso estar enganado, me perdoa, falar que nós somos cristãos, conservadores, lutamos pela família, quando o cara está no terceiro casamento. Eu não sei vocês, eu acho contraditório. Então nós temos que ter sabedoria nesse tempo, para não cairmos em engano. Visão de eternidade. Nós não somos dessa terra, nós estamos. Vota sim certo, faz o que é certo. Mas igreja, está na hora de se posicionar. Está na hora de se posicionar. Eu não quero prolongar muito. Peço perdão se em algum momento eu falei algo que é minha opinião, mas eu quero te dizer que tudo que eu busquei falar é o que está na palavra, é o que eu acredito com base no que eu conheço da palavra. E a palavra ela é viva e eficaz. Para a gente encerrar, eu quero ler um versículo, para que vocês não vejam que eu não estou falando loucura. Vou ler alguns versículos. 2 Timóteo 2:11. Essa palavra é absolutamente digna de crédito. Se morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiel, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Vamos ler mais alguns. Verso 21. Se alguém se purificar desses pecados, será como um vaso de honra, santificado, útil para o Senhor, preparado para todo bom serviço. Foge das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com os que invocam o Senhor com coração puro. Rejeita as questões, presta atenção, rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. Ao servo de Deus não convém discutir, mas ser amável para com todos, capacitado para ensinar e paciente. Deve
corrigir com mansidão aqueles que se opõem contra ele, na expectativa de que Deus lhes conceda arrependimento, conduzindo ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo, que capturou a fim de agirem conforme as suas próprias vontades. No caso aqui, a própria vontade do diabo. Correção. Para finalizar, no capítulo 4, perdão, deixa eu só... Não, capítulo 3, isso. Para a gente terminar. Sabe, entretanto, que nos últimos dias virão tempos terríveis. Olha lá, nos últimos dias virão tempos terríveis. Nós já estamos vivendo, nós cremos que já estamos vivendo. Os homens amarão mais a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos. Gente, nós vemos uma maré de blasfêmia muito grande. Me perdoa aí, irmãos, mas usar o nome de Deus em vão é pecado. E nós fazemos isso até nas figurinhas do WhatsApp ultimamente. Nós brincamos, piadinhas de Deus, nós vemos uma maré de blasfêmia. Hoje todo mundo zomba de Deus abertamente, até os crentes. Vamos lá. Eles serão cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Depois você lê em casa, 2 Timóteo, é poderoso. Mas para finalizar, esse é o mundo que a gente vive. Não tem mais tempo para brincar. Ou você é civil e está enraizado nas riquezas deste mundo, você está enraizado nas preocupações deste mundo e você não está mais produzindo fruto para o Evangelho de Cristo, ou você é um soldado de Cristo, embaixador, que vive produzindo fruto. E fruto fala de obras, fala de ações, fala de motivações, fala de santidade. Sabe, a sua oração pode mudar essa nação. Chama a equipe de louvor. As suas orações e as suas ações podem mudar uma vida, podem mudar um bairro, uma cidade, uma nação. Talvez você não veja o efeito neste mundo presente, mas tem coisas que você faz para Deus que só na eternidade você vai entender. Mas não desanima. Meu Deus, eu sinto que algumas pessoas desanimaram no processo porque acham que não está dando resultado. Não olhe para as coisas humanas, aparência, riqueza, poder, status. Isso daí para Deus não é tão relevante. Sabe o que Deus olha? Um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Uma vida entregue a Ele. Então, se você está sentindo esse vazio, sabe? Talvez você trabalhou muito tempo na obra e, sei lá, veio a pandemia, você acha que se perdeu. Na eternidade, não. Talvez nessa terra, aos olhos das pessoas, mas na eternidade não. Eu quero que você se levante para a gente orar. E eu não vou te pedir para vir aqui à frente, mas eu vou pedir para que você, no seu lugar, você se entregue. Talvez o que te falte hoje
Não é uma casa melhor, um carro melhor, na verdade não é mesmo. Você nunca vai ser satisfeito com as coisas dessa vida. Você nunca será plenamente satisfeito com as coisas dessa vida. O que te falta é: Senhor, mostra-me tua glória. O que te falta é uma entrega. Feche seus olhos. O que te falta hoje é uma entrega total a Ele. O que te falta hoje, sim, se você no passado errou, ainda há tempo de se arrepender. O Senhor é amoroso. Deus não vai colocar um fardo sobre você que você não suporte. O Senhor não vai permitir que você seja tentado além do que você possa resistir. É o que diz a palavra. Mas Ele quer uma entrega. Seus sonhos são fáceis para Deus. Deus pode resolver em um simples estalar de dedos, em um piscar de olhos Ele pode resolver. Mas e depois? E os sonhos de Deus? Meu Deus, Pai, nós te glorificamos, Senhor. Eu te peço, Jesus, que visite cada pessoa que está aqui, Senhor. Mostra-nos a tua glória, Jesus. Mostra-nos a tua glória. Nós queremos ir além, Senhor. Sabemos que aqui tem pessoas, Pai, que vão tocar, Senhor, vidas, vão tocar bairros, cidades, Senhor, até mesmo nações. E que na eternidade essas pessoas serão plenamente recompensadas. Plenamente recompensadas, Senhor. Dê-nos uma visão de eternidade. Não nos deixe ser amigos do prazer, Pai, mas sim amigos de Deus, Pai. Não nos deixe, nós não temos compreensão, Pai, do sofrimento que o Senhor Jesus teve na cruz. Nós não temos compreensão, Pai, do que é uma guerra, do que é um país que passa fome, do que é um país que vive em guerra civil, e muitas vezes nós somos tão ingratos, Senhor. Não olhamos mais para o nosso próximo, não olhamos mais para o nosso irmão, nem mesmo para o irmão que está dentro da casa do Senhor, nós olhamos. Pai, que a tua vida manifeste neste lugar, Senhor, através de nossas vidas, que cada um possa levar a vida de Deus onde estiver, Senhor. Em nome de Jesus, somos gratos, Jesus. Tu és santo, Tu és santo, glorifica o Senhor. Tu és santo, nós te damos toda a honra, toda a glória, Jesus. Tu és santo, Jesus. Se entregue a Ele. Você que quiser se entregar, você que sente que essa mensagem te confrontou, mexeu algo dentro de você, e você sente que você precisa se entregar, você precisa entregar algo para Deus. Eu quero que você se ajoelhe no seu lugar e entrega. Ele cuida melhor do que você. Ele cuida melhor do que você. Ele é seu Pai verdadeiro, amoroso. Ele cuida melhor do que você. Entrega, nós te entregamos, Jesus.
nós te entregamos, Jesus, tu és santo.